Olá a todos e todas, bem-vindos a mais uma aula da nossa 12ª edição do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Tô aqui para apresentar mais uma aula que a gente vai dar continuidade nos assuntos da aula passada, da terça-feira, que é o sistema endocannabinoide. Como eu adiantei na terça-feira, essas são aulas muito importantes para que a gente entenda outras coisas que vão ser abordadas. Então, acho que são duas aulas cruciais para o entendimento do resto do conteúdo do nosso curso. Para a aula de hoje, a gente vai receber mais uma vez a professora, que também é coordenadora do curso, professora titular da Universidade Federal de São Paulo, que coordena o nosso curso, que é a professora Eliana Rodrigues, professora doutora Eliana Rodrigues. Espero que vocês gostem dessa aula. Ela vai falar sobre modulação do sistema endocannabinoide. É uma aula inédita que não esteve nas outras edições. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo. Lembrando que as inscrições vão até o dia 31, então quem está assistindo sem ter a inscrição, é importante que faça a inscrição para ter o certificado e que, caso tenha algum problema, entre em contato no e-mail para que a gente possa entender o problema e dar uma resolução. Também é importante lembrar, né, que toda aula a gente posta aqui os principais recados na descrição das aulas aqui no YouTube. Então vai ter o formulário de presença, como entra no Telegram, como emite o certificado. Já adianto mais uma vez que o certificado quem emite é o próprio aluno no final do curso, mas só aqueles que atingirem 75% de participação nas aulas. Então isso ocorreu em todas as edições e vai ocorrer na nossa, que está em curso agora também, né? E para encerrar, vou falar do Pop Cup, que a gente falou um pouquinho desse evento, né? Que seria um grande encontro. O nome dele vai ser Pop Cup, Encontro Popular de Cannabis. Já tinha falado um pouco sobre isso. A gente teve algumas questões com relação ao espaço e por isso ele foi adiado momentaneamente, né? E aí a gente já tem data, vai ser em junho. Em breve mais informações, mas só para o pessoal dar uma segurada aí, que vai dar para todo mundo participar. Eu tenho certeza que vai ser incrível e que tudo que a gente está planejando assim vai ser um momento de confraternização, mas também de muito conhecimento e de unir assim todas as 12 edições que a gente já teve do curso. Então, obrigado a todos, a gente se vê então na próxima terça-feira. Espero que vocês gostem da aula de hoje. Até breve. Olá a todos e todas, espero encontrar vocês bem, né? Agora que vocês acabaram de ter uma aula excepcional sobre o sistema endocannabinoide, eu vou apenas fazer oferecer alguns detalhes sobre a modulação desse sistema por conta de um curso que eu fiz recentemente na Universidade Hebraica de Israel, que fiquei muito feliz com o conteúdo desse curso, então eu acho muito importante poder divulgar, né, os conhecimentos que são bem assim atuais sobre esse tema. Então, essa aula eu separei em dois momentos. Primeiro, nós vamos falar sobre a modulação do sistema endocannabinoide, dando continuidade à aula, como eu já disse, a última aula. E também, na segunda parte dessa aula, nós vamos falar dos canabimiméticos. Às vezes vai estar escrito cannabinomiméticos e às vezes vai estar escrito canabimiméticos. Eu estou usando aqui como sinônimo, até porque não existe um termo aceito em português ainda. Por enquanto a gente tem esse termo mais em inglês mesmo. Então vamos aceitar aqui sem maiores problemas. Para quem não me conhece, eu sou Eliana Rodrigues, eu ofereci 2 aulas lá, as 2 primeiras do curso, né? Se não assistiu, corre lá para assistir. Olha os 75% que vocês precisam, né, ter
para conquistar o certificado aí, né, da Unifesp. Mas então hoje vamos começar agora aqui com a modulação do sistema endocannabinoide. Agora que vocês já sabem tudo sobre o sistema endocannabinoide, mas nós vamos dar aqui uma palhinha também, né, para a gente também alinhar aqui as coisas. Então, o sistema endocannabinoide ele foi descrito em 1992, por aí, aonde se observa que, na verdade, então, a planta cannabis sativa e os seus fitocannabinoides, eles agem em praticamente todos os órgãos do nosso corpo, né? Por quê? Porque esses órgãos, eles possuem receptores para essa planta. Alguns desses fitocannabinoides foram reproduzidos em laboratório, né? Como, por exemplo, o THC, nabilona, dronabinol, que acabaram também estando aqui na filinha, né? Então eu tenho a cannabis sativa atuando nos órgãos, eu tenho os medicamentos sintéticos que imitaram, né, os fitocannabinoides que vieram da planta, que também atuam nesses órgãos. E depois, então, na década de 1990, como eu estou dizendo, observou-se que, na verdade, nós produzimos também esses canabinoides, e a gente chama de endocannabinoides. A gente já viu isso várias vezes, mas é muito importante reforçar. Aqui eu coloquei só o anandamida e o 2-AG, mas existem muitos outros endocannabinoides. E é importante a gente lembrar também da aula anterior que cada um desses endocannabinoides, ou seja, desses canabinoides que nós produzimos, o nosso organismo produz, eles têm enzimas que sintetizam eles no nosso organismo e enzimas que degradam eles no nosso organismo. Tanto para a anandamida quanto o 2-AG. Lógico, né? É um sistema completo. Então não poderia, de forma alguma, ser diferente dos outros sistemas, né? Serotonético, com a serotonina, dopaminérgico com a dopamina. Você tem que ter as enzimas de degradação e de síntese, né? Então tudo isso que eu estou falando, eu vou usar, né? Não é do nada. Só recapitulando aqui. Bom, mas acontece que há 10 anos atrás, então há 30 anos atrás, lá descobriu-se que a gente tinha um sistema dentro do nosso corpo. Ótimo. E bem recentemente, só há 10 anos atrás, observou-se que tá bom, ó, esse sistema, né? Ele tem os receptores CB1, CB2, estão vendo ainda se esse GPR55 seria o CB3, mas ele age também nos receptores dos outros sistemas, do opioide, serotonérgico, GABAérgico, colinérgico, dopaminérgico. Bom, então, na verdade, começaram a chamá-lo de sistema endocannabinoide expandido, ou endocannabinoidoma, né? Então, muito interessante isso, né? Porque aí a gente consegue ver aqui que nós temos vários sistemas, o dopaminérgico, o serotoninérgico, os GABAérgico, e o endocannabinoide é um deles. Só que não está só no sistema nervoso central, está no corpo inteiro, né? E ele regula esses outros sistemas, como a gente já viu também na aula que eu dei sobre fitoterapia, não quis repetir aqui. Mas esse eu vou repetir. Então, a gente tem um sistema endocannabinoide que está regulando esses outros sistemas, não só o sistema nervoso central, todo, os outros sistemas, né? Então, parece, né, por esse slide, que não são, que esse assunto ele não é uma coisa de um médico ou outro, ou de um reumato, ou de um pneumo, não. Ele é uma questão que tem que ser entendida, compreendida, estudada pelos médicos em geral, todos os médicos e também os pesquisadores, né? Que fazem pesquisa com sistema circulatório, enfim, né? Então, olha em que nível que nós estamos aqui, né? Bom, mas agora, então, para dizer o seguinte, então tá. Então, Eliana, você falou que nós temos um sistema, já foi falado, né? A Eliana está reforçando, temos um sistema dentro do nosso organismo, que é o sistema endocannabinoide. Acontece que esse sistema, nem sempre ele está em equilíbrio, nem sempre ele está estável, né? Vocês podem perceber aqui que, nesse exemplo que eu trago, o que está acontecendo? Quando o sistema ele está hiperativo, ou seja, eu estou produzindo muito endocannabinoide, ou anandamida, ou 2-AG, ou outros endocannabinoides meus. Ou então eu estou tendo uma alta expressão de receptores CB1, CB2. Então o que esse meu sistema ele está? Ele está hiperativo, né? Tá pesado, olha, tem muito endocannabinoide ou muito receptor.
Então, isso aí pode ser motivo de eu estar com questões, com doenças relacionadas à hiperatividade do sistema, que nós vamos ver daqui a pouco quais são, né? E por que pode estar hiperativo? Porque, de repente, pode acontecer da enzima de degradação da anandamida, aqui ela está inibida. Eu posso ter alguma coisa externa ou interna minha que está inibindo essa enzima de degradação, que é a FAA, que degrada a anandamida. Ora, se eu estou inibindo a degradação desse endocannabinoide, eu estou aumentando esse endocannabinoide no sistema. Então, eu estou com um monte de anandamida, né? Então, aí, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que bloquear o sistema, né? Que tá essa seta vermelha que tá falando, ó, esse sistema tá muito ativo, vamos dar uma bloqueada. Como eu posso bloquear? Ou bloqueando os receptores, antagonizando, né? Bloqueando mesmo os receptores, CB1, CB2, ou, por exemplo, diminuindo a produção da anandamida, por exemplo, assim, a sua síntese, né? Então, existem formas de modular essa hiperatividade, mas da mesma forma existem formas de modular a hipoatividade. O que é a hipoatividade? É o contrário, tá vendo? Eu tenho pouca produção de endocannabinoide ou pouca expressão dos receptores. Então, meu sistema não é suficiente. Estou com pouca anandamida, estou com pouco 2-AG, né? Ou então não tem quase receptor. Então, aqui o negócio está ruim. Aí aqui é o contrário. Aí como eu conseguiria reverter, modular esse sistema que está instável, né? Eu poderia, por exemplo, inibir a degradação da FAA. Aí eu aumento o nível de anandamida nesse sistema aqui que está com pouca anandamida, né? Tá certo? Então, é dessa forma que que os pesquisadores, né, principalmente de Israel, lá da Universidade Hebraica de Israel, que é da onde, né, sobretudo o professor Rafael Meshulam estudou a maior parte da vida dele lá, né, a cannabis, o sistema e tudo mais, que eles estão trazendo novas substâncias exógenas ao nosso corpo para fazer essa modulação, né? E que não são nem fitocannabinoides, nós vamos ver daqui a pouco. Agora já, na verdade, né? Então vamos pegar aqui um exemplo de um organismo que está hiperativo, cujo o sistema endocannabinoide está hiperativo. Então, por exemplo, na doença renal crônica, o meu sistema está hiperativo. Na diabetes do tipo 2, o meu SEC está hiperativo. Na esteatose hepática e na obesidade. Então vamos ver aqui cada um desses casos, né? Na doença renal crônica, eu tenho uma alta expressão do receptor CB1. Aonde? Nos rins. Então, o que eu preciso para eu conseguir restabelecer a homeostase, aquele equilíbrio, né, da balança? O que eu preciso fazer? Modular. Como que eles estão modulando, né? Claro que isso ainda não virou medicamento, mas os estudos estão nessa direção. Antagonizando o receptor CB1, porque ele está altamente, está super expresso, eu tenho que diminuir a expressão desse receptor CB1, como? Dando uma substância que eles batizaram o nome de JD5037, que ela vai lá e ela antagoniza esse receptor, né? E consegue diminuir aí essa expressão desse receptor CB1, tornando essa balança mais estável, equilibrada. Não é estável a palavra, estou usando a palavra errada, né? No caso do diabetes do tipo 2, é a mesma coisa. Eu tenho uma alta expressão de receptor CB1, só que aí, no caso, no fígado, em outros órgãos, né? No caso do diabetes. E também a mesma substância tem sido utilizada na tentativa de restabelecer o equilíbrio desse sistema que está desequilibrado. Já no caso da esteatose hepática, não é uma alta expressão de receptor que existe no organismo da pessoa doente, mas sim uma grande produção dos endocannabinoides. A pessoa produz muito endocannabinoide, que é o 2-AG e o anandamida. Né? Então, como que eu consigo modular isso? Também bloqueando o receptor CB1, é uma das formas. Ou então, eu posso também agir nas enzimas de síntese dessas, mas até aí eu não tenho conhecimento sobre isso, se
Eles não estão fazendo isso. O que eles estão fazendo realmente é bloquear o receptor CB1. E no caso da obesidade, também o meu sistema está hiperativo, né? Então, tanto a obesidade por ingesta de gordura quanto a obesidade por fatores genéticos, já se sabe que elas ocorrem porque o organismo dessas pessoas produz muito endocannabinoide do tipo 2-AG e anandamida. E da mesma forma, assim como a esteose hepática, precisa se modular como? Bloqueando esse receptor CB1. Então, isso já tem muitos estudos já, né, mostrando isso. Então, eu tenho um sistema hiperativo, eu bloqueio. Eu tenho várias estratégias de fazer esse bloqueio. Antagonizando o receptor, né? No geral, é assim que eles têm feito mesmo, né? Nos estudos com ratos, camundongos, até o momento que se tem, né? Então, isso é muito interessante, né? Porque traz uma perspectiva enorme para questões como diabetes, como esteatose hepática, doença renal, né? Que é muito importante, né? Quando a gente chegar num ótimo, digamos, dessas substâncias, né? Que possam atuar na regulação, né? Na homeostase desse sistema. Mas a gente também tem o contrário, quando esse sistema ele está hipoativo. Eu não tenho os meus endocannabinoides em grande quantidade, ou meus receptores. Então, no caso do autismo, é um caso de hipoatividade do sistema. As pessoas que têm, que estão nessa condição, elas têm o seu sistema endocannabinoide abaixo do que seria um ótimo para estar no equilíbrio. Então, produzem poucas anandamidas e outros endocannabinoides. Então, como que vai modular? Inibindo a enzima que degrada a anandamida. Lógico, se eu inibo uma inibição, o resultado final é a ação, né? Então, uma das estratégias no autismo é essa. A osteoporose também é uma doença decorrente da hipoatividade do nosso SEC. Só que, no caso, é pela baixa expressão do receptor CB2 e não do endocannabinoide anandamida, como eu falei para o autismo. E como que eu modulo? Oferecendo uma substância, que é o HU308, que está sendo estudada lá, como eu estou explicando, que vai fazer justamente, vai poder aumentar a expressão desse CB2, modulando o sistema e trazendo esse equilíbrio aí, então, né? Então, claro, são poucas mensagens que eu venho trazer em relação à modulação, mas eu acho que é muito importante a gente entender que existem já substâncias que estão sendo desenvolvidas, estudadas em animais de laboratório, para ou facilitar o SEC, no caso aqui, quando ele está hipoativo, ou para bloquear o SEC, quando ele está hiperativo, né? Eu posso ter que bloquear esse sistema, ou eu posso ter que facilitar esse sistema. E essas estratégias é que estão começando a ser estudadas, né? Então, eu espero que tenha sido uma informação rica. Para mim, eu fiquei em êxtase quando eu comecei a entender tudo isso. E nós vamos ver daqui a algumas aulas, em maio, que eu vou preparar uma última aula para vocês, que é sobre estilo de vida, práticas integrativas e complementares e como que tudo isso impacta nessa modulação que eu estou mostrando aí. Quer dizer, essa modulação eu posso fazer usando química, como esse HU308 aí que nós estamos falando aqui, por exemplo, na osteoporose, mas eu também posso usar o meu estilo de vida e as minhas práticas integrativas e complementares para modular. Isso é incrível, né? Mas então tá. Então espero que tenha ficado claro sobre essa parte. Agora nós vamos para os canabimiméticos ou canabinomiméticos, o nome que a gente quiser, a gente tá livre aqui, tá? Não tem nenhuma literatura até agora traduzindo isso assim, né? Mas vamos lá. Então, o que a gente já viu lá na aula de fitoterapia? A gente viu que os canabinoides são pelo menos de 3 tipos, né? Os fito, que vem da cannabis sativa, os endo, que nós produzimos, e os sintéticos, que são produzidos em laboratório. E todos eles agem nesse sistema endocannabinoide que nós estamos falando. Mas só eles? Essa é a pergunta. Não tem outras substâncias que também podem agir nesse sistema? Então, aqui está o sistema, a gente sabe, né? O fitocannabinoide, o terpeno, né? Os flavonoides. Tá bom. Vamos ampliar um pouquinho mais aqui, né?
Quando a gente olha para essa imagem, a gente vê que os canabinoides dos 3 tipos podem agir no sistema endocannabinoide, mas que muitas plantas que possuem terpenos, assim como nessa imagem, lembra que eu mostrei? Os terpenos e os fitocannabinoides agem no sistema endocannabinoide. Muitas outras plantas são ricas em terpenos e muitas delas também podem agir, que é sobre isso que nós estamos mostrando aqui. Copaíba, lavanda, jambu, pimenta do reino, para além da cannabis sativa, né, que também tem terpenos. Então, existe uma espécie de um novo conceito de fitocannabinoide que pode ser qualquer derivado de produto natural, né, de uma planta, né, com uma estrutura química similar aos canabinoides e ou capazes de agir no SEC, né? Ou ali modulando a enzima que degrada, a enzima que, né, sintetiza. E eles também podem ser conhecidos como ligantes exógenos, por quê? Porque eles se ligam a nossos receptores endocannabinoides, mas eles são de fora do nosso corpo. Então, ligantes exógenos, ou então canabinomiméticos ou canabimiméticos, tá? Então, é sobre essas plantas que eu quero falar hoje e como que elas podem também atuar nesse nosso sistema endocannabinoide. Então, a gente vê aqui, por exemplo, os terpenos de várias plantas, as plantas que cheiram, né? Que tem aroma, os temperos, né? Eles atuam modulando o nosso sistema endocannabinoide, ou agindo no receptor CB1, ou agindo no receptor CB2, ou então, como eu já falei, promovendo o efeito entourage, o efeito comitiva, que é amplificando a ligação do fitocannabinoide no receptor, aumentando então a sua eficácia, né, a sua atividade farmacológica. Já aqui os polifenóis, que são ricos também, né, em frutas, por exemplo, uva, aqui alho, tomate, vários, né, tipos de polifenóis que a gente tem na nossa dieta também, uma dieta rica, né, em alimentos que a gente acha que é interessante, né, que a gente fala que é saudável, né, que não são industrializados. Então, todos esses polifenóis, eles também podem agir no receptor CB1, podem diminuir a FAA. Lembra, a FAA é a enzima que degrada a anandamida. Ora, então, se eu inibo ela, eu vou aumentar o nível da anandamida, né? Então, se o meu sistema está lá hipoativo, e eu usar um polifenol, dependendo da quantidade, tudo, né? Lógico, né? Não tem milagre aqui, né? Mas estou querendo mostrar que existe sim uma relação entre outras plantas e a modulação do nosso sistema endocannabinoide, né? E também temos aqui mecanismos epigenéticos, né, de alimentação. Tudo isso, na verdade, né, eu estou falando aqui são alimentos. Né? Aqui uma outra imagem que mostra isso também, a cascata, né? Então, o que essas plantas têm em comum? Né? Elas têm o beta-caroteno, orégano, o alecrim, a cannabis, a pimenta preta. E o que esse beta-caroteno, que é esse terpeno dessas plantas, faz? Olha lá, uma ativação do receptor CB2 e numa cascata alucinante, que obviamente que nós não vamos aqui ver, né? Ela age tanto em termos de apoptose, né? Diminuição de apoptose, ou quando for necessário, sim, né? Atua no estresse oxidativo, então tem toda uma relação que eu não vou entrar, nem estudei o suficiente para falar isso para vocês, mas para vocês entenderem de onde vem, né? Esse beta-caroteno dessas plantas age no receptor CB2 e em cascata vai fazendo uma série de atividades celulares, né? Então olha aqui um exemplo disso, né? Eles modulam o sistema imune. Então todos esses, ó, a copaíba, a pimenta do reino, a arruda, a equinácea e o jambu, eles são considerados canabinomiméticos ou canabimiméticos porque eles são agonistas desse receptor CB2, como eu mostrei anteriormente para vocês, né? Então eles também concorrem, eles também ajudam na modulação do sistema imune, já que o receptor CB2 está muito relacionado ao sistema imune, mas não só, né? Agora, outras plantas podem agir no receptor CB1, não no CB2, que eu acabei de mostrar. Então, por exemplo, a equinácea, ela age no CB1, aqui, ó, vamos voltar, no CB2,
como agonista, tá vendo? Equinácea, agonista do CB2, agonista, ou seja, gera uma ação. Já em relação ao CB1, ela é uma antagonista, ou seja, ela bloqueia o efeito do CB1 quando for necessário, tá? Então, é a mesma planta agindo de forma diferente, seletivamente, para cada receptor canabinoide, né? Endocannabinoide. Aqui a cava-cava, por meio da cavalactona, ela é uma agonista do receptor CB1. Já a sálvia divinorum, por meio da salvinorin A, ela afeta o receptor CB1, só que não é como um agonista, é indiretamente. Já a losna, por meio da tujona, ela tem atividade, tem afinidade pelo CB1, mas ela é baixa. Tem, mas é uma afinidade baixa. Aqui eu estou mostrando as possibilidades, o que se estudou, o que se sabe, né? Mas, até agora eu falei, então, como as plantas que agem agonistas no receptor CB2, plantas que agem de diversas formas no receptor CB1. Agora nós vamos ver as plantas que inibem a enzima, né, de degradação da anandamida, que é a FAA. E, portanto, aumentam a concentração desse nosso endocannabinoide anandamida, que quimicamente é similar ao THC. A gente já viu isso na aula anterior, lá atrás, né? Anandamida é igual ao THC quimicamente. Então, meu sistema está lá com baixa anandamida. Algumas plantas que possam aumentar esse endocannabinoide são interessantes. Então, a lavanda é uma delas. O chá, a Camellia sinensis, né, conhecido como chá, também ela inibe essa enzima. E a soja, por meio da ginesteína, também inibe essa enzima. Tá? É lógico que a gente está falando aqui de concentrações que tem que ser muito alta. Pode ser, mas não, nem sempre. Por exemplo, existe um spray que basicamente ele todo é feito à base de canabidiméticos, que é a lavanda, a copaíba e o pé, que eu vou falar depois, e ele acalma e dá sono. Quer dizer, por quê? Porque eles agem, essas duas plantas agem nos receptores, ou então aumentam o nível da anandamida, né? Então, esse spray nasal ele é muito interessante, porque ele realmente acalma. Para quem tem problema de insônia, é muito interessante, uma coisa muito interessante. Rapidamente você tem um efeito, que é via inalatório, né? Então não precisa de uma quantidade enorme, pelo contrário, quantidades pequenas. Então são estratégias, ninguém aqui está querendo descartar a cannabis sativa, né? Tem muita gente que pode achar, nossa, mas ela é contra a cannabis. Não é nada disso. Eu sou a favor dos estudos, e os estudos que comprovem se existem outras plantas, por que não? Não é idolatria em relação à cannabis sativa. A gente vai usar tudo que for necessário, quando for necessário, cada coisa no seu tempo, né? É óbvio, né? Então, aqui eu produzi 2 vídeos no Cannabinal. Um é sobre copaíba, lavanda, e o outro é sobre o pé. Então, para contar um pouco sobre isso que eu estou falando. Agora, afinal, para a gente terminar, quem é o pé? O pé, ele é uma espécie de um endocannabinoide também, assim como a anandamida, o 2-AG, e também pode ser visto aqui como um cannabinomimético, mas eu prefiro tratá-lo como um endocannabinoide. Olha a quantidade de ações que esse palmitoil etanol amida, que é o PE, né, que ele tem no nosso organismo. Então, ele inibe a FAA, e, portanto, ele aumenta a concentração de anandamida, né? Aumentando a concentração de anandamida, ele aumenta a ligação da anandamida ao CB1 e ao CB2, ou seja, se tem um sistema lá hipoativo, ele vai favorecer, né? Ele vai ter uma estabilidade, vai ter um equilíbrio nesse sistema, né? Ele também ativa os receptores GPR55 e GPR119, que também estão relacionados com inflamação e dor. Ele também atua nos receptores PPA-alfa, que estão relacionados com a dor e inflamação. Ele aumenta níveis de receptor CB2. Ele age em receptores TPRV1, que estão relacionados com dor e inflamação. E ele aumenta os níveis de 2-AG e anandamida, como a gente, por essa outra via aqui, que não é essa. Então, assim, de verdade, né? É tanta coisa.
que esse endocannabinoide ele faz aqui, no pequeno esquema que eu estou mostrando, lógico, não é só isso, mas isso é o que eu trouxe para vocês aqui, que eu acho que é relevante, para falar em termos de dor e inflamação. Quer dizer, esse endocannabinoide nós produzimos naturalmente no nosso organismo, o palmitor e o etanolamida, que é o PEA. E ele é produzido sob demanda. Então, se eu tenho uma inflamação, se eu tenho né, eu vou produzir o PEA, o meu organismo produz. Agora, se eu estou sofrendo de uma doença crônica, por exemplo, Alzheimer, inflamatória, né, Parkinson, cronicamente, eu vou precisar repor, o meu organismo precisa de mais PEA. E é por isso que existem suplementos hoje, né, à base de PEA, para realmente poder trazer essa atividade, digamos, anti-inflamatória, que é muito, muito importante. Alguns até aventam que ele é uma espécie de um CBD, né? Ele age tanto quanto o CBD, né, para várias questões no organismo. Bem, era isso que eu tinha para falar hoje, uma aula mais curta, porque realmente são coisas que são, assim, eu considero, né, assuntos mais novos. Posso estar enganada, mas eu acho que não. E, portanto, a gente não tem tantos dados, mas eu acho que deu para passar alguma mensagem, tanto em termos da modulação do nosso sistema endocannabinoide expandido, ou endocannabinoidoma, quanto sobre os canabinomiméticos, né, que são essas outras plantas aí que também podem favorecer o nosso sistema endocannabinoide, ajudando a modular aquele tônus lá que eu estava falando, né? Se eu tenho um tônus hiperativo, eu tenho que restabelecer o equilíbrio diminuindo ele. Se eu estou com um tônus hipoativo, eu tenho que dar endocannabinoide, o receptor, para ele entrar em equilíbrio. Então, acho que essa é a mensagem minha hoje para vocês aqui. Eu deixo um beijo e até a nossa última aula, que vai ser a quarta aula que eu vou dar, que vai ser sobre estilo de vida, práticas integrativas e complementares e o tônus do nosso sistema endocannabinoide. Até lá!